Olá, queridos, graça e paz. Dando continuidade à nossa série Mulheres Extraordinárias da Bíblia, hoje nós vamos enfocar Esther. Esther era uma menina judia que foi criada pelo seu primo, né, que ele era bem mais velho que ela, porque ela ficou órfã muito cedo. Então, Mardoqueu, seu primo, é que tomou para si a incumbência de criá-la e a criou como se fosse sua própria filha. Em determinada época, houve, na região onde eles moravam, né, porque eles moravam numa cidade da Pérsia, numa das capitais da Pérsia, melhor dizendo, chamada Suzã. E aí o rei Assuero decidiu fazer um grande banquete e convidou todos os nobres da região. Só que depois de muitos dias comendo e bebendo muito, ele já estava bem alterado pela bebida, então decidiu mandar chamar a rainha Vasti para apresentar aos seus convidados e mostrar o quanto era bela a sua rainha. Porém, Vasti se recusou. Ela não foi, porque ela também estava, ela vivia num outro palácio e estava fazendo um banquete também para as mulheres do reino. E ela se recusou a ir, não obedeceu à ordem do rei. Pois muito bem, isso gerou uma tremenda confusão, porque os nobres começaram a achar que se a rainha se recusava a obedecer ao rei, daqui a pouco as mulheres deles iriam fazer o mesmo. Ora, se a rainha fazia, sendo ela a mais alta autoridade, né, entre as mulheres, então as suas esposas começariam a copiar os modos da rainha. E aí expuseram isso ao rei, ele entendeu, concordou. E aí o que fazer? Então ficou decidido que Vasti seria expulsa do reinado, e que seriam escolhidas outras moças para que passassem um tempo sendo cuidadas, e depois essas moças teriam uma noite de amor com o rei, para que o rei então fizesse a sua escolha e levantasse uma nova rainha. Assim foi feito. E entre as moças mais belas do reino estava Esther. Seu nome de batismo era Radassa, mas lá ela era conhecida como Esther. Pois muito bem, como já é de se esperar, né, o livro se chama Esther. A Esther foi a escolhida. O rei se agradou de Esther e a fez rainha. Pois muito bem. Essa escolha não foi à toa, porque lá na frente, tempos depois, um homem inimigo dos judeus se levanta e convence o rei a dar uma ordem para que todos os judeus fossem exterminados numa mesma data. E aí Mardoqueu, o primo de Esther, que estava lá fora e ficou sabendo disso, ele manda avisar Esther para que ela fizesse alguma coisa em favor do seu povo. E aí Esther diz assim: eu não posso ir diante do rei sem ser chamada, já tem um mês que eu não sou chamada. Se eu for, eu vou morrer. Mas vamos fazer o seguinte: avisa a todos os nossos amigos, toda a nossa comunidade judaica, vamos fazer 3 dias de jejum. E eu e as minhas moças, né, que cuidam de mim, vamos também estar em jejum. Passados esses 3 dias, eu irei à presença do rei, mesmo sem ter sido chamada. E ela disse assim: se perecer, pereci, mas eu irei. Passados os 3 dias, Esther vai diante do rei. Mas o rei olha para Esther e estende o seu cetro em direção a Esther. Porque quando o rei estendia o seu cetro, aquela pessoa estava liberada, ela poderia chegar diante do rei. E Esther chega e ele diz: o que é que você quer, Esther? Ela: eu quero convidar o rei e Amã. Para quem não sabe, Amã era o inimigo dos judeus. Ela convidou o rei e Amã para que fossem a um banquete lá no seu palácio, porque as mulheres
a rainha, ela ficava num palácio à parte. E o rei aceitou o convite, foi até lá e perguntou para ela: Esther, o que você quer? Até a metade do reino eu te darei. E a Esther diz: eu só quero que o rei volte amanhã, junto com Amã, para um novo banquete que eu vou fazer para o rei. E aí, então, nesse dia, eu vou dizer para o rei qual é a minha petição. E o rei aceitou. Enquanto isso, Amã, que era inimigo dos judeus, ele estava preparando tudo para prejudicar a vida deles. Preparou até mesmo uma forca com a intenção de enforcar Mardoqueu, que era o primo de Esther. Por quê? Porque Mardoqueu era o único no reino que não se curvava diante dele. Então ele não aceitava isso. E aí no dia seguinte, lá vai o rei e Amã até a casa de Esther, né, até o palácio de Esther. E lá Esther conta a verdade para o rei e fala que Amã está querendo destruir o povo dela. É nessa ocasião que o rei fica sabendo que Esther era judia. E agora, o que fazer? O rei fica tão revoltado que manda enforcar Amã na forca que ele mesmo havia preparado para o Mardoqueu. E aí o rei diz assim: o que vocês querem que seja feito? Porque quando existe um decreto do rei, ele não pode ser cancelado. Mas a gente pode fazer um novo decreto. E aí foi feito um novo decreto dizendo que naquele dia os judeus poderiam se defender da forma que quisessem. E assim foi feito. Os judeus se defenderam, foram vitoriosos. Lamentavelmente, muita gente da Pérsia morreu nesse dia, mas os judeus tiveram o seu livramento. Por quê? Porque Esther decidiu obedecer. Ela entendeu que ela não foi feita rainha à toa. Ela foi feita rainha exatamente para que naquele momento ela pudesse sair em defesa do seu povo. Sabe por quê? Porque Deus tem aliança com seu povo. Essa aliança foi feita lá atrás com Abraão. Deus falou assim: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O povo israelita, mesmo tendo virado as costas para Deus, é um povo que não vai acabar nunca. Por quê? Porque Deus tem aliança com eles por causa de Abraão. A aliança de Deus, ele não quebra. Uma vez feita, ele vai cumprir. Então, ele fez essa aliança com Abraão e a sua descendência. Por causa disso, essa aliança permanece até hoje. Eles podem sofrer, eles passam por tribulações, sim, porque eles viraram as costas para Deus. Eles não reconheceram o Messias. Eles esperam o Messias até hoje. E o Messias já veio e brevemente voltará. Mas eles ainda não entenderam. E por causa disso, nós fomos enxertados na videira. Esther poderia ter se acomodado. Afinal de contas, ela era rainha. Todo o mal que fosse feito seria feito para o povo em geral, mas para ela não, porque ela era rainha e ninguém nem sabia que ela era judia. Mas ela entendeu qual era o propósito de Deus na vida dela e ela decidiu obedecer. Irmãos, eu espero que cada um de nós seja capaz de discernir o propósito de Deus nas nossas vidas, assim como Esther fez um dia, e que nós possamos dizer: sim, Senhor, eis-me aqui para cumprir o teu querer. Faça-se em mim a tua vontade. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus
e aceite os desígnios de Deus para a sua vida. Não vamos passar por essa vida sem cumprir a vontade de Deus, porque para isso é que nós fomos chamados, para viver os planos de Deus para as nossas vidas. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus e que o seu dia seja um dia pleno, cheio da presença de Deus.